Bom dia, pessoal. Bom, estou de volta hoje trazendo a quarta videoaula da série sobre brigada de emergência. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre prevenção de incêndio e métodos de extinção do fogo, né? Seguindo aí os tópicos obrigatórios da IT-17 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro tópico seria a avaliação dos riscos, né? Que seriam os métodos de prevenção. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse item da IT específico, porque para você que é técnico de segurança do trabalho e você está iniciando na área agora, quando você for montar o treinamento para a brigada de incêndio, é muito importante nesse item específico aqui que você monte para a área que você vai estar treinando. Por exemplo, se você vai treinar uma brigada industrial, então dá uma pesquisada quais são os maiores problemas da indústria, quais são os maiores fatores aí de gerar um incêndio na área industrial, para você poder passar, né, essas orientações para a brigada que você está treinando. Diferentemente, por exemplo, de uma brigada de condomínio, onde os problemas já são outros. Então, esse item aqui você tem que focar mais específico para qual é o tipo de brigada que você vai treinar. Eu vou falar um pouquinho aqui de um modo geral. Por exemplo, para você que é brigadista, que você está assistindo também, tá? O que seria essa avaliação dos riscos? Seria quando você está circulando pela empresa, né? Para quando você estiver andando por todas as dependências da indústria ou do seu condomínio, você fique atento aí a possíveis situações que possam gerar uma ocorrência dentro da sua empresa. A função da brigada de incêndio não é só combater o princípio de incêndio, né? É você conseguir identificar uma possível situação de risco e neutralizar essa situação. Isso é uma brigada eficiente, né? Porque a partir do momento que você teve um acidente, uma ocorrência na sua empresa ou no seu condomínio onde você é brigadista, então a prevenção falhou, né? Então, o que você vai olhar quando você estiver circulando na empresa, ou até mesmo se você fechar aí com o líder de brigada nas reuniões aí da brigada de incêndio mensais, né, vocês fecharem aí, estipularem uma data para poder dar uma volta na empresa ou no seu condomínio uma vez por mês, focando aí em identificar uma possível situação de risco, né? Lembrando que essa avaliação de risco ela tem que ser diária, tá? Os brigadistas sempre têm que estar atentos aí a uma possível não conformidade que possa gerar uma ocorrência. Então você vai olhar os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, se esses equipamentos estão na validade, se eles estão desobstruídos, se eles estão com a sinalização de acordo, né? Principalmente equipamentos que ficam na área externa, eles podem ter sofrido vandalismo. Então você dá uma geral nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, né? Verificar se eles estão sinalizados de uma forma correta, tá? Os EPIs da brigada, dá uma verificada se os EPIs estão aí em perfeito estado de conservação e limpeza, tá? Sinalização de emergência, se as rotas de fuga estão sinalizadas, se essas rotas de fuga estão desobstruídas, tá? É muito importante iluminação de emergência, né? Vamos supor, se você é um brigadista de condomínio, por exemplo, né? Então é muito importante que uma vez por mês, né, você vá no último andar da edificação e desça pela escada de emergência, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana. O que você vai olhar descendo na escada de emergência? Todas as sinalizações de emergência, elas têm lâmpada de teste. Então você vai descendo e vai apertando lá na lâmpada de teste, no teste dessa lâmpada de iluminação de emergência, para ver se ela está funcionando, né? Se ela não está com a lâmpada queimada, se as portas corta-fogo estão fechadas, né? Você, quando estiver descendo os andares, pega lá a porta, empurra a porta, abre a porta, verifica se a mola está funcionando. Essa mola tem que vir e fechar a porta, né, selar ali a escada de emergência, tá? Uma coisa muito importante, principalmente condomínio, vai uma dica para vocês. Muitas vezes o condomínio gasta uma fortuna com equipamento de prevenção e combate a incêndio, com treinamento de pessoal, treinamento de brigada, né, manutenção de equipamentos. E aí você vai no condomínio e você encontra o quê? As portas corta-fogo com calço, né? Para evitar que o pessoal fique abrindo e fechando a porta toda hora, o pessoal faz aquelas cunhas de madeira e calça a porta de corta-fogo. Entendeu? O que pode acarretar isso daí? Todo esse investimento que o prédio teve pode ir para o ralo, isso se não acontecer aí
acidentes graves no caso de um incêndio por causa desse calço nessa porta. Porque a porta corta-fogo ela é feita para segurar tanto a fumaça como o incêndio. Ela dá uma margem ali, alguns minutos de segurança para que você consiga fazer evacuação. Tem prédios aí que as portas corta-fogo aí, elas conseguem manter, né, com sistema de exaustão até dentro da escala de emergência, até 30 minutos, 40 minutos de incêndio no prédio. Ela consegue manter, esse sistema consegue manter aquela rota de fuga ali sem muita fumaça e sem que o fogo chegue até lá para conseguir retirar todo o pessoal, né? Agora você imagina, como nós já vimos em aulas anteriores, tá? O fogo, pessoal, o incêndio, ele não manda e-mail, ele não liga avisando, ó, daqui meia hora eu estou chegando aí. Não, ninguém sabe, né, quando que vai acontecer. Né? Nós trabalhamos para que não ocorra, mas não adianta nada. A hora que você tem um incêndio, as portas de corta-fogo estão todas calçadas, a fumaça invade a rota de fuga, né, a escada de emergência. Nós sabemos que a fumaça mata muito mais gente no incêndio do que o próprio fogo, por causa da intoxicação. E aí imagine ainda se você tem depósito de caixa de papelão, depósito de lixo dentro da saída de emergência. Aí você vai ter o quê? Pelos meios de propagação do incêndio, que nós já vimos nas aulas anteriores, você vai ter um princípio de incêndio dentro da escada de emergência, aonde ali, provavelmente, dependendo da quantidade de fumaça que entrar, o pessoal que está nos andares superiores não vai conseguir descer, não vão conseguir sair do edifício. Então, é muito importante que vocês, como brigadistas, deem uma olhada no ambiente seu de trabalho para evitar e identificar essa situação. Quando você identificou uma situação irregular, o que você vai fazer? Se tiver técnico de segurança na sua empresa ou no seu condomínio, você vai passar para o técnico. Se não, você pode passar para o bombeiro profissional civil, se tiver na empresa que você trabalha. Se não tiver nenhum dos dois, aí para o líder da brigada. E o líder da brigada, né, vai tomar as providências. Isso de imediato, para você conseguir resolver de imediato. E levem esses problemas também para as reuniões da brigada, para que você consiga passar para os outros brigadistas, ó, fui em tal andar, a porta estava calçada, tinha lixo armazenado em tal andar na saída de emergência, para que os outros brigadistas também possam ficar atentos para esse problema que você identificou. Tá? Outro problema que causa incêndio também é gambiarra nas instalações elétricas, né? Ou os benjamins. O pessoal às vezes corta o plug ali, o macho que entra dentro da tomada, liga só com o fio, né? Fazem improvisações elétricas. Isso daí pode causar um incêndio na edificação que você trabalha ou que você mora. Então fiquem atentos aí a todas essas improvisações na rede elétrica. Isso daí é caso frequente de incêndio aí nas edificações. E se você tiver na empresa que você trabalha, ou até mesmo onde você mora no condomínio, armazenamento de produtos inflamáveis, tomem cuidado também, verifiquem se esse local está sinalizado, se tem os equipamentos de proteção e combate a incêndio, se ele está desobstruído, né? Dá uma olhadinha também. Então, esse item de avaliação dos riscos nada mais é que você, como brigadista, circular na empresa ou no condomínio que você mora, já se você for brigadista do seu condomínio, ou até mesmo se não for, né, muitas vezes você é brigadista na sua empresa e não é no condomínio onde você mora. Nem por isso você vai deixar de verificar uma situação de risco. Então toda vez que você identificar uma situação, você vai lá e trabalha na correção dessa situação para evitar um princípio de incêndio. Vocês vão perceber, para quem realmente está interessado na matéria, para quem está estudando isso daqui, cara, até mesmo no seu lazer você vai perceber a mudança de pensamento que você tem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou direto no cinema, né, com a minha filha, com meus irmãos, e acho que no penúltimo desenho que eu fui assistir, divertidamente, eu fui levar minha filha, muito bacana esse desenho. O que aconteceu? Eu estava conversando com o meu irmão que estava do lado ali, e não sei o que gerou a conversa, que ele falou assim, mas você sempre senta no corredor, né? Porque toda vez que eu vou no cinema com ele, eu sento na fileira do corredor, de frente para a porta fogo, que é a saída de emergência. E aí eu falei para ele, lógico, eu sempre sento no corredor. Por quê? Se começar um incêndio no cinema aqui, quem você acha que vai sair primeiro? É quem está no corredor, né? Todo mundo que está na beirada ali, de frente para a porta de emergência, vai sair primeiro. Quem está lá no fundão, lá do outro lado, né, vai sair por último.
Então, por quê? Porque eu já estou condicionado, né, às medidas de segurança. Toda vez que você chega num ambiente, você vai numa casa de show, por exemplo, pô, eu chego numa casa de show, a primeira coisa que eu olho é aonde estão as portas corta-fogo, onde está a rota de fuga, né? Pô, você chega na casa de show, eu já memorizo, ó, saída de emergência ali, tem uma outra saída ali, né? Por quê? No caso de um princípio de incêndio, eu já sei para onde eu vou correr, né? Quando você está bem ligado nessa matéria, até no lazer você vai ver que a sua visão vai mudar. Você já vai chegar num ambiente, você já vai olhar, puta, ó, o extintor está obstruído, falta sinalização, né? Ou na casa de show você já chega, não, peraí, a primeira coisa que eu vou olhar é onde estão as rotas de fuga, se eu estiver no mezanino eu tenho que sair por ali, né? Você automaticamente, você já memoriza isso daí, é automático, né? Tanto é que a gente viu lá o acidente na Botkiss, né? Quantas pessoas morreram porque entraram no banheiro achando que era a rota de fuga, achando que era uma saída de emergência. O pessoal não olha, não se atenta, né, a essas situações. E você, como brigadista, se você gostar da matéria, você vai ver que você vai começar a pegar isso aí. Automaticamente nos lugares que você chegar, você já vai ter essa visão de brigada, entendeu? Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre os métodos de extinção, né? O que seria os métodos de extinção do fogo? Nada mais é do que a eliminação de um ou mais elementos que compõem o fogo. Então esse seria o conceito dos métodos de extinção, né? Para quem não lembra aí quais são esses elementos que formam o fogo, já expliquei nas aulas anteriores, coloquei aqui o tetraedro do fogo só de lembrete para vocês, para quem não lembra. Tá, para que forme o fogo, você tem que ter o oxigênio, que é o comburente, a fonte de calor, o combustível e a reação em cadeia, certo? E aí, lembram o que é reação em cadeia? E aí, alunos, estão lembrados? Bom, se vocês não lembram o que é reação em cadeia, voltem lá nas videoaulas anteriores que eu já expliquei isso daí, hein? Pessoal, né, não vai fazer eu passar vergonha aqui, hein? Pô, ó, pessoal do fundão aí, da sala, entendeu? Tem que representar, hein? Pô, vocês sabem que, meu, sempre que eu estudei, eu fui do pessoal do fundão, cara. Pô, ó, pessoal do fundão, tamo junto, hein? Meu, o pessoal do fundão é o pessoal, se vocês não sabem, é o pessoal que torna a escola um ambiente mais bacana, né? Se não tivesse o pessoal do fundão, não tem graça, né, velho? Os professores que o digam, né? Entendeu? Vocês sabem até que, meu, eu vi um pensamento interessante, né? E eu acho que vocês vão concordar comigo, que a escola, né, ela é uma instituição financeira responsável, né, com interesse de vender o diploma, né? Vocês concordam comigo? A escola é uma instituição, né, que está interessada em vender o diploma. O aluno, né, principalmente nós do fundão, somos os consumidores interessados em quê? Em comprar o diploma. E o professor? Cara, o professor é o cara que sempre está atrapalhando as negociações. Vocês já perceberam? Pô, bom, brincadeira aí, ó. Um abraço aí aos professores aí. Tá? O Minuto Stand-Up na videoaula número 4. Tá? Bom, pessoal, para quem está acompanhando os seriados aí, seriado dessa videoaula aqui, Chicago Fire, tá? Tudo a ver com a nossa série de vídeos aí, muito bacana esse seriado. Então anotem aí, Chicago Fire é o seriado da quarta aula, da quarta videoaula. Bom, chega do minuto de stand-up, voltando para a nossa aula aí, métodos de extinção do fogo. Quais seriam? Nós temos 4, tá? Nós temos retirada do material combustível que está queimando, nós temos o abafamento, o resfriamento e a quebra da reação em cadeia. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês aí de cada um deles. Vamos começar com a retirada do material combustível, tá? É o mais simples dele. Tá? Ele consiste o quê? Em extinguir um incêndio retirando aqueles materiais combustíveis que ainda não queimaram. Né? Quando você retira aquele material em volta do incêndio, né, automaticamente você vai ter uma quebra aí de um dos elementos, que é o material combustível. Então não terá como o fogo se propagar se ele não tiver um material para queimar. Tá? Essa é a forma mais simples aí de você conseguir combater um princípio de incêndio, onde muitas vezes você não tem um extintor, você não tem uma rede de hidrantes na mão. Então você faz a retirada do material em volta e isola aquele princípio de incêndio. Tá? Um exemplo também bacana seria o fechamento de uma válvula de uma rede que alimenta aí, uma área. Por exemplo, você está tendo derramamento de líquido inflamável. Né? Você está tendo um princípio de incêndio lá, está caindo líquido inflamável,
começou um incêndio. O que você faz? Você vai lá na válvula que fecha essa rede, você fecha a rede, você interrompe, né, o lançamento de líquido combustível ali, e a hora que o fogo queimar todo aquele produto que está ali, ele vai se extinguir sozinho. Tá? Você interrompeu aí um dos elementos aí que formam o fogo, que é o material combustível. Então esse é o mais simples, não tem muito segredo. Tá? Bom, o próximo, eu vou falar um pouquinho para vocês do abafamento. Tá? O abafamento ele consiste no quê? Em diminuir o contato do oxigênio com o material que está queimando. Né? Automaticamente, quando você diminui o volume de oxigênio em contato com a chama, você vai ter a quebra do comburente, que é o oxigênio que alimenta a chama. A não ser duas exceções que nós temos, que eu coloquei aqui, que são os materiais peróxidos orgânicos, tá? Para nível de curiosidade, tá? São essas placas de identificação aqui, que eu coloquei para você, e o fósforo branco. Tá? Por que esses aí são exceções? Porque esses produtos eles já contêm o oxigênio na sua composição. Então, quando eles estão queimando, eles não precisam do oxigênio do ambiente para poder queimar. Tá? Então, são as duas exceções no método de abafamento. Tá? Como nós sabemos, o abafamento ele é o quê? Nada mais é do que você diminuir o contato do oxigênio com a chama, como eu já falei para vocês, até chegar a um ponto de mais ou menos uns 8% do nível de oxigênio no ambiente. Quando você diminui o contato do oxigênio com aquela chama, automaticamente, quanto menos oxigênio tiver, a queima vai começar a se dar de uma forma mais lenta. Quando você chega nesses 8%, tá, a chama se apaga. 8%, menos de 8% de oxigênio no ambiente não é suficiente para poder alimentar essa chama. Tá? Um exemplo bacana, tá, para você que é brigadista novo, que você está começando agora, para você entender esse método de abafamento, é quando você pega uma vela acesa, você vem, pega um copo de vidro e tampa essa vela. O que vai acontecer? Ela vai queimar ali por alguns segundos, por quê? Porque ela está queimando o oxigênio que está no interior do copo. Quando esse nível de oxigênio cair abaixo de 8%, a vela vai apagar sozinha. Por quê? Aquela atmosfera dentro do copo ali, ela não tem mais oxigênio suficiente para alimentar aquela chama. Então esse é um exemplo clássico, né, para você entender aí como que funciona o abafamento. Aqui até eu coloquei um exemplo, tá, nesse tambor aqui está pegando fogo nessa lata, o bombeiro vai lá com uma tábua e fecha a boca da lata. O que acontece? Ele interrompe o contato do oxigênio com aquela chama. A partir do momento que o oxigênio acaba no interior da lata, quando ele retira a madeira, a chama se apagou pelo método do abafamento. Tá? Bem simples, não tem segredo. Bom, o resfriamento é o próximo passo, o próximo método de combate, né? A água é o mais utilizado, tá? Porque ela é um meio ali mais comum da gente conseguir encontrar, tá? E praticamente todos os lugares tem. Tá? Como que funciona o método do resfriamento? É um método que diminui a temperatura do material combustível. Tá? Diminuindo a temperatura do material combustível, tá? Ele vai o quê? Interromper, eliminar aos poucos até interromper a eliminação dos gases combustíveis desse material. Tá? Então ele vai resfriar aquele combustível até conseguir apagar ali, extinguir aquele foco de incêndio. A redução da temperatura desse combustível está muito ligado a como que você vai fazer o combate com a água. Tá? Essa aplicação ela tem que ser em jatos, numa quantidade suficiente que aquela água consiga diminuir a temperatura daquele material combustível numa carga maior do que o próprio combustível está liberando calor. Né? Por exemplo, se você tiver um princípio de incêndio muito grande e começar a usar jato neblina, a quantidade de partículas de água ali que vai ter contato com aquela chama, ela não é suficiente para resfriar. O poder que ela vai ter para resfriar aquela chama é muito menor do que a capacidade da chama tem de elevar a temperatura ali, de provocar calor. Então, para que você possa fazer um método de combate no resfriamento eficiente, você tem que ter um volume de água que seja possível fazer isso. Tá? Outro fator importante a respeito do resfriamento é que é inútil o emprego de água em materiais que têm um ponto de combustão inferior a 20 graus. Tá? Por quê? Porque a água ela só consegue resfriar aquele material combustível na temperatura ambiente. Se nós temos um combustível que tem um ponto de combustão menor do que 20 graus,
a água não vai conseguir resfriar aquele produto. Ele vai continuar, mesmo após ele ter sido, vocês realizarem um combate com a água, tá? Ele vai continuar produzindo gases combustíveis. Por quê? Porque o ponto de combustão dele é inferior a 20 graus. Se vocês, alunos, também não lembram aí o que é ponto de combustão, volte na aula lá, porque eu já expliquei isso daí muito bem explicado, hein? Olha lá, hein, pessoal do fundão. Vamos representar aí a turma aí de brigada de emergência, hein? Pessoal, o último ponto aqui, que são os métodos de extinção que eu vou passar para vocês, é a quebra da reação em cadeia. O que seria essa quebra da reação em cadeia? Nada mais é do que o combate ao princípio de incêndio com os agentes extintores, né? Com os extintores, por exemplo. Tá? Quando o agente extintor ele é lançado no fogo, tá? Ele provoca ali uma ação onde ele interrompe o contato do oxigênio com o calor. Tá? Ele vai extinguir aquela reação em cadeia, né? Que seria a extinção química. Isso ocorre somente quando a chama está visível. Né? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês do pó químico. O fogo está queimando ali no material combustível, e quando você lança o pó químico, ele vai se fundir ali com o calor, ele vai quebrar aquela reação em cadeia ali, daquele fogo. Então, esse método de quebra de reação em cadeia nada mais é do que quando a gente está usando aí os agentes extintores. Tá? Bom, resumindo aí então, métodos de extinção de incêndio aí, tá? Nós temos o abafamento, que nós vimos, que é a interrupção aí, ou a diminuição do contato do oxigênio com o material que está queimando, né? Nós temos o resfriamento, mais comum usado aí com a água, onde você diminui a temperatura do material combustível. Então, nós temos o isolamento, que é o mais simples, que é quando você retira o material que está queimando. E nós temos a quebra da reação em cadeia, que é quando você está usando aí os agentes extintores. Bom, aqui as referências bibliográficas, tá? Que é a IT17 e o Manual do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tá? E os meus contatos. Pessoal, essa aqui é a videoaula número 4, tá? Já na sequência eu já vou estar postando aí as 5 e as 6, fiquem atentos aí ao canal no YouTube, tá? Tento responder a todos aí como eu posso, né? Bastante gente manda e-mail, tá? E o material, pessoal, eu vou estar enviando para vocês quando eu terminar a última postagem, tá? No último vídeo eu vou avisar lá, o último vídeo da Brigada de Emergência. Aí quem anotou todos os seriados certinhos lá, eu vou mandar em PDF para vocês, juntamente com a apostila que eu ainda não terminei. Tô correndo atrás aí para conseguir terminar a apostila, mas até a última videoaula eu acho que eu consigo terminar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa aqui é bem suave, videoaula 4, não percam aí as próximas videoaulas. Fique de olho no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Pô, se vocês puderem ajudar a divulgar o canal, eu fico muito agradecido. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula aí.